queridos amigos, volte-se comigo nesta noite este texto da Palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo de número 142, eu lerei o versículo de número 4. Salmo de número 142, estas palavras de Davi: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. O nosso título nesta noite é uma pergunta: você se importa com a tua alma? Eu me volto a um texto da Palavra de Deus que, para aquelas pessoas que com sinceridade estão buscando perdão, a reconciliação com Deus, a paz de Deus na alma, é um texto de grande, imenso auxílio. Porque o que nós temos aqui não é uma poesia, um poema. Nós temos aqui um registro histórico, de um evento histórico, das emoções, do clamor da alma de um homem, Davi, quando se encontrava em grande perigo, em grande angústia, em grande dificuldade. O que nós temos no livro de Salmo é exatamente isso. Você encontrará neste livro todo tipo de experiência humana e a graça e a intervenção de Deus em responder orações. É maravilhoso este livro. E aqui nós temos Davi, o segundo rei de Israel, em sua juventude, escrevendo este salmo. Pouco tempo antes, depois de ser ungido como rei, não ainda coroado como rei, ungido, jovem, mas aqui ele se encontra em uma espécie de temor, de angústia, porque ele está fugindo. Ele é perseguido por Saul, primeiro rei de Israel. Saul, um homem incrédulo, descrente na palavra de Deus, um homem egocêntrico, desobediente, e o Senhor separou Davi para substituí-lo, pois ali estava um jovem, um homem segundo o coração de Deus. E Saul, em seu ciúme, ira, persegue a Davi. O contexto aqui é que ele reúne 3.000 soldados para percorrerem toda Israel em busca de Davi, como cachorros correm atrás de uma raposa. E Davi se encontrava escondido em uma espécie de montanha, uma pequena caverna que ali havia. E dentro daquele lugar, sozinho, nenhum dos seus companheiros, amigos, soldados, ninguém estava ali para lhe ajudar. Ele se via sozinho, em um lugar remoto, com aquele sentimento de que a morte estava chegando e não havia auxílio, um beco sem saída. E desse lugar, do espremer dessas emoções, sai estes sentimentos tão profundos. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Ele está perplexo aqui. E o contexto é esse. Bem, mas a pergunta é: qual é então a significância deste salmo, da experiência deste homem há tantos séculos atrás para nós aqui, homens e mulheres do século 21? Bem, é muito simples entender se você se recordar que aqui está a palavra de Deus. E que tudo quanto foi escrito lá atrás é para o nosso ensino hoje, tem um propósito, porque a Bíblia revela Cristo Salvador, e o propósito é salvífico. Davi disse muitas coisas que não foram registradas aqui. Passou por situações que não foram registradas aqui, mas aprouve ao Espírito de Deus registrar estes eventos, estas orações, porque há nelas o registro de algo da obra de Deus, da necessidade humana, do socorro, da misericórdia do Senhor. É por isso que este salmo, ele fala a nós, se nós estamos também buscando a Deus para a salvação. Há uma lição espiritual aqui. Este salmo, se você ver em cima, logo no início, é chamado de um masquil de Davi. O que era um masquil? O masquil era um salmo produzido não apenas para ser cantado, mas para reflexão. Ele foi escrito para nós lermos não apenas como história, narrativa de um evento, mas para nós ponderarmos, refletirmos. Ele traz uma lição espiritual. Assim, ele possui um sentido duplo, não um sentido dúbio, mas um sentido duplo. Ele seria cantado, louvor ao Senhor, mas porque a experiência real de um homem real na história e da graça de Deus ouvindo o seu clamor, por esta situação, nós refletimos a maneira como devemos clamar a Deus quando um senso de pecaminosidade domina a nossa alma, de culpa e de condenação. Nesse estado, então nós clamamos ao Senhor. Este salmo é o exemplo perfeito dessa busca, da maneira como a alma se dirige a Deus, um soluço da alma, um clamor da alma por vida, por libertação. E é claro, ele é espiritual
Ele fala sobre perdão de pecados, libertação da condenação. E aqui está, queridos amigos, deixe-me não prolongar tanto essa introdução, uma declaração tão vívida, pessoal de Davi. Essas palavras do versículo 4, ali naquele lugar, olhei para a minha direita e vi, observei, mas não havia quem me conhecesse, ninguém que me conhecesse, nenhum dos meus companheiros, um parente, nada, refúgio, um lugar de socorro seguro me faltou, e ninguém cuidou da minha alma. E quão verdadeiras são estas palavras finais do versículo número 4. Observe, ninguém cuidou da minha alma. Se nós pudermos, para aplicar às nossas vidas, colocarmos esta afirmação, esta declaração em forma de pergunta, ela fará grande sentido para nós. E a pergunta é essa: quem cuida se interessa por minha alma? Quem se interessa por tua alma? Não é interessante pensar desta maneira? É verdade, não é? Porque neste mundo de homens e mulheres pecadores, a resposta a esta pergunta é esta: ninguém se importa com a tua alma. Ninguém se preocupa com a minha alma. Além, é claro, de crentes em Jesus Cristo, que saem e levam este evangelho de misericórdia e perdão. Sim, eles se importam com a tua alma ao fazer isto. Pregadores fiéis do evangelho se importam com tua alma, mas ninguém mais neste mundo se importa com tua alma. Talvez isso não soe como algo grave ou grande, talvez porque nós temos uma pequena compreensão, estima do que é a alma. A alma, queridos amigos, deixe-me falar a adultos, a jovens, a crianças e adolescentes, a alma é aquilo que nós somos. A alma é a parte mais importante do nosso ser. A alma é a que traz a nossa pessoalidade, a alma é aquilo que nós somos. E a alma tem sido descrita na poesia com tantas palavras e ilustrações, mas eu sempre me recordo de uma analogia de um puritano dizendo que a alma é como um belíssimo diamante incrustado em um anel de barro. O corpo é o barro, a alma é aquilo que há de mais elevado, mais caro em nós. É o nosso ser. E a alma, ela tem muitos potenciais. Ela tem um potencial espiritual. O espírito é uma faculdade da alma. E o espírito é esta capacidade, este potencial de entrar em comunicação, em comunhão com Deus vivo, Criador. A alma, o intelecto, ela possui também esta faculdade. Os animais irracionais sem alma não possuem isso. E ao pensarmos sobre este elemento, nós começamos a perceber a grandeza da criação de Deus, quando tendo formado ali da terra, do pó, o ser humano, ele inspira a alma vivente, a imagem e semelhança moral de Deus. A alma, ela não morre. O corpo, sim, ele é deixado para trás, ele é corrompido pelos vermes, mas a alma, ela é eterna. No nascer de uma nova pessoa neste mundo, ali inicia-se a jornada de uma alma eterna. Um dia você e eu teremos que deixar este corpo para trás, por mais que nós cuidemos dele, tenhamos apreço por ele, devemos. Mas a nossa alma permanece. Esta consciência que nós temos agora de saber o que está acontecendo aqui, ela permanece. E nós entramos na presença de nosso Criador, ou para ser julgado, condenados, ou para sermos recebidos na presença de Deus. Bem, a pergunta é esta. Pense sobre a alma, queridos amigos. Há pessoas neste mundo que estão como que fugindo de Deus. São pessoas que parecem viver somente para o aqui, para o agora. Aquilo que é presente, aquilo que é palpável, que elas vão comer amanhã, que viagem vão fazer nas férias, qual é o próximo aparelho que irão comprar, o próximo corte de cabelo, roupa, pessoas que irão encontrar, o próximo vídeo na internet. Elas parecem colocar a sua alma para buscar, ter prazer, conhecer somente coisas do aqui e do agora. E assim elas estão fugindo de Deus. Elas não parecem pensar sobre a alma, a necessidade da alma. E assim o fato é que ninguém neste mundo se importa com a sua própria alma. Há pessoas, é claro, neste mundo que se importam com o teu corpo, a tua saúde, e às vezes, de uma maneira honesta e sincera, elas buscam o bem-estar do teu corpo.
através de certos tratamentos, exercícios, boa comida. Há pessoas na sociedade que se importam com o teu bem físico, com a tua segurança, com o teu bem-estar e da tua família. É verdade, mas a parte mais importante, mais significante de um ser humano, ninguém na sociedade cuida dela, ninguém se importa com ela. Se você sofre um acidente, bem, terá muitas pessoas para te ajudar, te socorrer e se importar com você e te tratar. Mas se você, por exemplo, passa por uma catástrofe na alma, ninguém toma notícia, ninguém sabe, ninguém está interessado. E se você chega diante de alguém e diz: eu estou passando por essa situação, me sinto tão vazio, tão angustiado, que a vida, que é o sentido, elas vão olhar para você e dizer: poxa, que coisa, não é? Rapaz, tira algumas férias, toma uma cervejinha, vai jogar bola, vai. Elas não estão querendo te mandar embora, elas não estão interessadas nestas coisas abstratas, subjetivas, metafísicas. O que importa é o que eu vou tocar, comer, vestir e ter. Ninguém se importa. Isso é uma tragédia. Se de repente um dia na tua vida você está andando em casa e sente um senso profundo de separação de Deus, de alienação de Deus, você percebe que você não conhece o teu Criador e você começa a olhar para as pessoas, para a vida, o noticiário e sente o vazio, a futilidade do que é viver neste mundo sem Deus, sem perdão, e você fala com outras pessoas, as pessoas vão pensar que você não está muito bem, que você é meio estranho, mas ninguém se importará na verdade. Bem, querido amigo, quem não se importa com a tua alma? É óbvio, não é? Primeiramente, acima de tudo, o governo de nosso país. Ele não se importa com a tua alma. O governo presente, o governo passado, o governo anterior. Ele não se importa com a alma de ninguém, na verdade. Nenhum governo político, rei, príncipe, se importa com a alma de qualquer de seus cidadãos. Assim, o governo ele não tem a capacidade de cuidar, nem de preservar, nem de salvar a tua alma. O governo não tem a capacidade de te introduzir a Deus, te levar a Ele, de perdoar os teus pecados, de remover esse senso de culpa, de pecado que há na alma. Ele não faz isso. Na verdade, ele faz o contrário na maioria das vezes. O governo sanciona, aplaude e produz coisas que são contrárias à palavra de Deus e que são nocivas à tua alma diante de Deus. Ele simplesmente não se importa, não é nada para ele a tua alma. Você e eu somos um número. Ele se importa com o nosso corpo, talvez, a nossa condição material para melhorá-la, mas não com a alma. A sociedade em geral, a sociedade civil, também não se importa com a tua alma. A cultura não está interessada em tua alma. A universidade pode treinar o teu intelecto e te ajudar a melhorar e desenvolver capacidades físicas, mas ela não está nem um pouco importando com a tua alma, teu ser. Bem, você não pode ser conduzido a Deus por um curso de filosofia. É claro, se você é auxiliado na palavra de Deus de uma maneira correta, bíblica, isso pode lhe conduzir ao conhecimento de Deus e a entender o que está errado contigo e o remédio que Deus proveu e o cuidado para a tua alma, mas ninguém pode fazer isso por você. O teu plano de saúde, o hospital em que você está conveniado, ou o SUS, não pode ajudar a tua alma. Nenhuma cirurgia, nenhuma medicação nova pode ajudar, nenhuma terapia ou psicoterapia, é claro, pode ajudar a alma. E o teu chefe, o teu empregador, bem, não importa os direitos que ele possa te dar e as provisões para o teu bem, ele simplesmente não pode cuidar da tua alma. E o teu gerente do banco que te liga o tempo todo com aquele sorriso dizendo que se importa com você, ele não pode cuidar da tua alma. Ele não pode, querido amigo. Ele pode fazer por tua alma. Ele tem certos planos e projetos, como você pode investir melhor nessa carteira de investimento, nisso, naquilo mais, mas ele não tem nada a dizer sobre o diamante da tua alma, como preservá-lo, como cuidar dele, absolutamente nada.
E além de todas essas pessoas que eu mencionei, talvez você fique chocado e perplexo ao descobrir que há alguém que também talvez não se importe, nem cuide da tua alma. E esse alguém, diz a palavra de Deus, é você mesmo. Você se importa com a tua alma, com o que está acontecendo com ela agora, com o destino eterno dela em pouco tempo, com o relacionamento que você tem com o teu Criador, com esta palavra de Deus e o que Ele diz à tua alma? Por que nós não nos importamos com a nossa alma? Por que nós não pensamos com seriedade, atentamos para a alma, assim como nós atentamos para a nossa finança, para os nossos corpos, para a nossa saúde? Por que nós agimos assim, nós fazemos assim na maior parte da nossa vida? Bem, por que nós não nos importaríamos? Porque talvez alguém, você não se importa com a tua alma. Eu devo dizer que no caso de algumas pessoas que tenho conhecido, a resposta, e eu não quero ofender a ninguém, a resposta é que elas não se importam com a sua alma, porque são pessoas tão rasas e superficiais para pensar sobre coisas como a alma. A alma, mas que história é essa? Eu não vejo, não toco. Não, eu quero falar sobre algo que eu possa comer, ter, vestir, aumentar o meu dinheiro. A alma, Deus, tudo que elas conseguem pensar, aquelas coisas materiais que podem ter, não se importam, não consideram coisas espirituais. O fato, a realidade que vai além destas coisas terrenas, a morte está chegando, a eternidade da alma, a necessidade de reconciliação com Deus antes de entrar em sua presença em julgamento. Você pensa sobre isso? Há pessoas que são tão superficiais, queridos amigos. Eu espero que não seja o caso de ninguém aqui tão superficial que você nunca pensa sobre estas coisas maiores. Este mundo que eu vivo, o sentido desta vida, este corpo tão complexo criado por Deus, essas coisas não poderiam ter vindo à existência do nada, por acaso, por chance. Não, eu não quero pensar sobre isso, eu não quero parar, deixa eu seguir a minha vida juntando, gastando, envelhecendo até morrer. Nunca pensar, nunca parar e se maravilhar com a criação de Deus e logo chegar à conclusão lógica, deve haver um grande Criador, poderoso, sábio, que trouxe todas estas coisas à existência. Não é maravilhoso como a vida nasce, e este corpo humano tão complexo? Nunca parar e pensar sobre estas grandes questões da vida, da existência. Nunca, queridos amigos. Este grande cosmos, todas as coisas magníficas criadas por Deus e complexas, mesmo o teu próprio corpo tão intrincado, detalhado, perfeito. Você já parou para pensar? Às vezes você está aqui sentado, ouvindo, e há tantas coisas em movimento dentro de você. O sangue está correndo por milhares de vezes e você não está sentindo nada. O estômago está digerindo algo, aqui coisas estão acontecendo e você não precisa dizer ao coração, continua batendo, assim como você diz para a tua mão, pega isso aqui. Você já parou para pensar sobre isso? Isso não te impressiona e não te leva à conclusão que deve sim existir um Deus, o Deus que se revela na palavra, que diz que nos deu uma alma e há um propósito para esta existência. Você não para e pergunta e considera estas coisas, não te importa, são estas coisas relacionadas à alma. Você não pensa sobre isso? Algumas pessoas não se importam com a alma porque elas são parecidas com pequenas crianças muito pequenas. Elas são muito imediatistas, não é? Você dá um dinheiro para elas, elas logo querem gastar. Você, não, você já sabe, junte, aí você pode comprar uma coisa. Não, chiclete, balinha, olha lá. Não, imediatista. Eu tenho que gastar agora, eu tenho que ter o prazer disso agora. Eu quero agora. Assim são muitas pessoas. Elas são muito imediatistas. Elas não conseguem pensar além do que está aqui, do pequeno prazer que eu tenho nesta vida. Sim, mas a minha vida vai acabar, eu já vejo as marcas deste envelhecimento, a enfermidade é um mensageiro de que a morte está vindo. Eu não quero pensar sobre isso, que essa vida irá ter um fim. Eu quero viver e seguir como se eu fosse para sempre viver aqui jovem e nada. Eu quero seguir de olho fechado em direção a este abismo, como se ele não existisse. Quanta tolice, queridos amigos.
não querer pensar sobre a vida para além do pequeno projeto que eu tenho agora, por mais importante que seja, de trabalho, de estudo, de casamento, de família, pensar sobre as maiores coisas, sobre Deus, sobre sua natureza santa, sobre o ser humano tão pecador e a sua queda, e sobre a vinda do próprio Deus a este mundo, o Salvador Jesus Cristo. Eu não me importo, eu não quero pensar sobre isso. A nossa alienação de Deus, que eu não posso agradá-lo como eu estou por causa dos meus pecados, e que eu preciso da salvação provida por Deus, do perdão de meus pecados. Nada pensam, nada sabem sobre o plano de Deus para salvar, e que Deus, com amor tão grande e real, providenciou um meio reto, santo, justo, de salvar pessoas tão injustas, tão tortas, que Cristo Jesus veio a este mundo, Deus em um corpo humano, para morrer, sofrer, experimentar tamanha agonia no lugar de pecadores que merecem toda a ira de Deus, a justiça de Deus por seus pecados, que Ele tinha vindo e se colocado no lugar de tantas pessoas para receber essa punição, para que eu pudesse ser liberto, salvo do inferno e da condenação. Essas coisas tão imensas, e você nunca para pensar sobre isso. Por quê? Ter uma nova vida, uma vida diferente de fato, conhecer a Deus de uma maneira pessoal, real, criador, orar a Ele e ouvir as suas respostas, coisas tão maravilhosas, queridos amigos. Conhecer sobre a eternidade, conforme Deus a revela, entender o ser humano de uma maneira real e consistente. Talvez estas pessoas, esse grupo, ouve muitas vezes sobre isso, mas não parece querer reter nada, e quando termina o culto, eu fecho a Bíblia, vamos embora, o que nós vamos comer agora, para onde nós vamos, o que nós vamos vestir amanhã, segunda-feira, e não querem reter, não querem parar para considerar. Eu espero que você não esteja neste grupo, mas essa é uma razão, informa a palavra de Deus, porque muitas pessoas não se importam com a alma, e há outras pessoas também, é claro, que não pensam sobre as suas almas, porque veja, isso é muito triste. Elas chegam a um ponto de suas vidas que elas estão, isso acontece normalmente depois dos 30, às vezes entre os 20, e algumas vezes também mesmo na adolescência, mas elas chegam a um ponto de suas vidas que elas estão tão presas, tão viciadas em pecados, e esses pecados agora, como uma pessoa viciada no crack, na heroína, este vício, esse pecado determina a sua vida. E tudo na vida dessa pessoa é determinado por este pecado, que aprende a satisfação deste pecado, o vício, trabalha, pensa, imagina, planeja para satisfazer, seja uma ambição carnal, seja a imoralidade, seja o que for, o ego, a projeção. Talvez seja o caso de alguém aqui nesta noite. Você tem certos pecados, você está consciente, mas você não deseja abandoná-los, talvez coisas más, que você não ousaria contar a ninguém, talvez coisas sensuais, talvez coisas muito erradas, que possuem um poder sobre você e dominam você, e você simplesmente não consegue se libertar destas coisas, porque na verdade você não deseja, porque você sabe que buscar a Deus, se aproximar dEle, Ele vai tirar da minha vida estas coisas são desagradáveis a Ele, porque me destroem, me levarão à condenação, e pela sua misericórdia e poder Ele vai tirar isso de mim, mas eu não quero que isso saia de mim, eu quero continuar com esses pecados, eu prefiro, por isso eu finjo que Deus não existe, eu não penso sobre coisas eternas, eu não deixo que estas coisas da Bíblia se aproximem de mim, eu não dou continuidade ao assunto, porque eu quero viver em meus pecados. Eu sei que Deus irá requerer o arrependimento, mas eu não quero deixar isso. Essa é a realidade, não é? Esta é a verdade. Talvez seja assim, como um vício. Oh, queridos amigos, são tantas as razões que nós poderíamos exemplificar porque as pessoas não pensam sobre a alma, não se importa. Mas deixe-me tocar em algo mais positivo. Quem então se importa com a alma? É claro, Deus se importa com a tua alma. E Jesus Cristo, Senhor, se importa com a tua alma. E Deus, com tamanha compaixão, misericórdia, olhando do céu, vendo a nossa miséria e autodestruição espiritual, enviou o seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Isso é se importar com a alma, não é? Com a alma de pessoas que não se importam com a sua própria alma. Queridos amigos, o Deus eterno, o Criador,
vendo a nossa miséria, a nossa condição, como pessoas tão presas aos nossos pecados desta vida, Ele se importou. Nenhum governo ou líder mundial se importa com a alma. Um governo que tenha poder, dinheiro, influência sobre uma comunidade pequena, talvez ele possa fazer muitos benefícios. Talvez você já percebeu aqueles países na Europa, certas ilhas que são riquíssimas, e tudo é maravilhoso, tudo é jardim, tudo é limpo, tudo é organizado. Por quê? Porque muitos recursos, muito pequenininho, fácil de cuidar. Não é como esse país extenso, né? E ali todo mundo tem orgulho de cuidar. Não, aqui faça o seu jardim, arruma isso, arruma aquilo. Mas ele não pode cuidar da tua alma. Sim, há dificuldades financeiras, o governo talvez possa prover um extra, mas isso não irá lidar com os teus pecados. Isso não irá te preparar para a eternidade. As maiores coisas, aquele dia de entrar na presença do Criador. Mas Deus se importa, e de tal maneira, nos diz a Bíblia, de tal maneira que Cristo veio a este mundo para sofrer em seu corpo e em sua alma a punição que eu, como um pecador, se me voltar a Ele, eu mereço, em meu lugar, um substituto. Isso é amor. Quem jamais faria uma coisa dessa para uma pessoa sórdida, mentirosa, enganosa? Não, eu vou morrer por você. A polícia te pegou, a condenação, o crime é morte, forca, cadeira elétrica. Mas não, eu vou entrar no seu lugar. Quem jamais faria isso? Deus se importou. Deus se importa com a alma, querido amigo. O seu evangelho é exatamente isso. Você para pensar sobre o Senhor Jesus, isso é pensar sobre a alma. O que Ele fez, o que Ele sofreu, o que Ele precisou aguentar. Você já parou para pensar por que Ele precisou morrer daquela maneira? Não seria suficiente que Deus estalasse o dedo e nos perdoasse? Não seria suficiente que eu, com o meu esforço, eu pudesse agradar a Deus? Por que Cristo precisou morrer daquela maneira tão horrível e tremenda? A razão é porque é simplesmente impossível para nós, por nós, nos reconciliarmos com Deus por nosso esforço. Paulo ilustra isso dizendo que quando ele era uma pessoa religiosa, mas não convertida, ele confiava na força da carne. Em outras palavras, ele queria agradar a Deus pelo seu esforço, melhorando a si mesmo. Sim, ele cria em Deus, mas ele confiava em si, na sua capacidade, no seu esforço. E é assim que nós agimos. E Deus, na sua compaixão e misericórdia, sabendo que nós nunca alcançaríamos isso por causa do nosso pecado, rebelião e alienação de Deus, Ele veio a este mundo. Ele viveu aquela vida perfeita, entregou a si mesmo, pagou no lugar de pecadores. E agora, de uma maneira tão maravilhosa, livre, gratuita, perfeita e completa, Ele chama qualquer pecador ao arrependimento para a salvação completa. Isso é se importar. Essa ponte que conduz a Deus não tem um pedágio. Você pode ir livremente a Ele por meio de Jesus Cristo. Ele não cobra que você siga daqui de São Paulo, de joelho, até a Aparecida do Norte para chegar lá esfolado. Não. Ele não pede que você jogue fora tudo que você acumulou de bens materiais. Não. Ele nem mesmo pede que você faça um esforço para não ser mais um pecador. Também não. Ele simplesmente diz: venha como você está, pecador, para ser salvo, lavado e transformado. Isso é se importar com a alma. De tal maneira, com desejo, com intelecto, se eu posso assim colocar, que vendo a dificuldade dessa pessoa, planejar tudo que é bom e maravilhoso para o bem desta alma, embora essa pessoa queira se autodestruir. Isso é se importar com a alma. Esse é o amor de Deus. Quem se importa com a alma do ser humano neste mundo? Ninguém. E talvez nem você mesmo tenha se importado com verdade, com sinceridade, com a eternidade da tua alma. Ah, queridos amigos, Deus se importa. E o que é a Bíblia? A Bíblia é este livro de Deus, é o registro de que Deus se importa. E o que é o Evangelho? Este Evangelho que é pregado ainda hoje é a demonstração de que Deus se importa. Ele preservou a sua palavra da corrupção humana para que esta mensagem chegasse aqui. E ela vai até o final. Ele se importa. E aqui está um pregador e tantos outros te explicando, instando e urgindo com a tua alma, como a Bíblia comanda. Ele se importa com a tua alma. Este é o Evangelho, esta é a pregação do Evangelho. Quando Cristo morreu naquela cruz,
A morte dele foi voluntária. Não pegaram ele de surpresa e o mataram, o coitado dele, tão jovem, morreu, 30 anos, 33 anos de idade, poderia ter feito uma grande missão, mas foi traído. Não. Ele entregou a sua vida voluntariamente para ser tratado daquela maneira. Muitas vezes nós lemos no Evangelho, os judeus tentaram pegá-lo e matá-lo, nunca conseguiram. Mas quando chegou o momento determinado por Deus, ele próprio entregou a sua vida. Isso é se importar, há um desejo, uma intenção, algo intencional ali, para morrer, para sofrer como um sacrifício substitutivo no lugar de pecadores. Isso é se importar com a alma, que aconteceu ali naquela cruz, quando Cristo pendurado, naquele sol escaldante de Jerusalém, hematomas terríveis, cortes profundos no corpo, espinhos agudos na testa, câimbras horríveis em todo o corpo, pendurado, sendo desprezado. Ele sabia disso. Ele sabia que iria enfrentar isso e a si mesmo ele entregou a si mesmo. Isso é amor, isso é importar-se com a alma de pecadores. Você pensa sobre isso? Aquela cruz que você vê ali, queridos amigos, um homem sofrendo tamanha angústia e dor, mas o que os olhos veem não é nada comparado com o que ele precisou experimentar e sofrer na alma. Quando você pensa sobre o Senhor Jesus Cristo, é muito interessante ali naquelas poucas horas antes da sua crucificação, ele vai àquele jardim, Getsemane o nome, com seus discípulos. Os seus discípulos permanecem em determinado lugar, ele vai mais à frente e ele começa a orar ao Pai. E nos é dito na palavra de Deus que conforme orava, o seu suor começaram a escorrer como gotas, grandes gotas de sangue. E nós sabemos que quando algo assim acontece é porque há uma intensidade de angústia tão grande na alma e na mente que o próprio corpo é afetado. Porque ele precisou experimentar isso. O que estava acontecendo ali? E ele ora dizendo ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, isto é, ter que morrer desta maneira. Acaso ele estava com medo da morte? É certamente que não. Se ele estivesse temendo a morte, ele seria menor que os mártires que foram adiante por Cristo. O que estava acontecendo ali, querido amigo? O que estava acontecendo é isso, que por um momento, ele estaria separado do Pai. E ele angustiava-se começando ali, por este momento. Meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque Deus deveria virar o seu rosto, porque ele deveria experimentar naquela cruz o que um pecador irá experimentar sem arrependimento, sem perdão e sem vida, chegando à presença de Deus, ser lançado para longe da presença de Deus. Ele precisou experimentar até isso, a justiça que a lei requer, ser banido, torturado e levar sobre si toda a iniquidade. O Deus eterno, Jesus Cristo, que sempre esteve com o Pai e agora em sua encarnação, por um momento, tendo andado todo o tempo com o Pai, ter que se separar de alguma maneira tão profunda e misteriosa em sua humanidade. Isso tornou aquele suor em grandes gotas de sangue. Isso é se importar com a tua alma. Quem se importa com a alma? A Bíblia responde: Deus se importa, o Senhor Jesus se importa. Mas não erre aqui, querido amigo. Este homem que ali sofre, o Senhor Jesus Cristo, ao morrer, sendo ele Deus, ele conhecia cada um daqueles por quem estava morrendo. E assim, de uma maneira intencional, pessoal, ele faz isto com um verdadeiro amor por almas. E quem são estas pessoas por quem ele morreu? Bem, eu lhe digo da maneira mais simples possível. São aqueles que, reconhecendo a sua pecaminosidade, vão agora ao Salvador para o perdão, para a vida eterna. São esses. São esses. É claro que são os eleitos de Deus. Mas você não pode ver isso. Se isso lhe atrapalha buscar o Salvador, você quer saber se você é um eleito de Deus para depois buscar a Deus, não faça isso. Você vai a Ele com o senso da tua necessidade de perdão. E se você tem essa profunda necessidade na alma por vida, por salvação, vida eterna, conhecer a Deus, ser perdoado e liberto, então eu posso lhe garantir, se isto está em você, que há uma salvação preparada para você. E ali ele morre.
Quando você pensa sobre o Senhor Jesus Cristo, não pensa vagamente sobre Ele. Perceba, querido amigo, Ele sofreu a punição e o preço de todos os teus pecados. Se você vem a Ele, entrega a tua vida a Ele, depende a Ele, Ele morreu por você. É o que diz a Bíblia, o que diz a palavra de Deus de maneira clara. Mas você talvez não se importe com a tua alma, nem com esta verdade tão grande. Mas Deus se importa, e Deus pagou, e Deus mostrou, e aqui está. Você não se importa com a tua alma nesta noite? Você não para, não considera, você não consegue ver amor, graça, misericórdia naquilo que Jesus Cristo fez no lugar de pecadores? Você não consegue ver o futuro horrível, terrível que espera você se você rejeitar este convite para viver, este chamado de perdão e amor? Você não para pensar sobre isso, se importar com a tua alma? Deixa-me voltar a este salmo novamente. Gostaria de comentar rapidamente. Versículo 1, ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? A maneira como ele clamou ao Senhor. E o que ele está dizendo aqui é que, deste modo, essa é a maneira que você vai a Cristo, que você vai a Deus. Você vai com preocupação real por tua alma e você clama a Ele com a tua voz, a tua alma. Você diz: Senhor, eu sou um pecador, agora eu entendo que grande pecador eu sou. Eu mereço a condenação, eu não quero, um desejo, mas eu sei que a tua lei é justa em condenar, eu mereço. Quantas mentiras, quanto engodo, quanto mal, mas eu estou aqui, Senhor, e eu clamo a Ti com a minha voz, eu clamo a Ti, Senhor, eu te suplico. Davi clamou por socorro, e é assim que nós fazemos. Veja os sentimentos expressos aqui nesse clamor. Ele diz no versículo 4: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Você percebe o que ele diz? E no versículo 1, com a minha voz clamei ao Senhor. Veja o que ele faz. Ele diz: Senhor, eu venho a Ti e eu determino a minha bênção, eu exijo a minha bênção. Não, a grande humildade, um senso realista de que nada merece. Há um clamor, é assim que nós nos aproximamos de Deus. A humildade aqui, a súplica. E quando você se aproxima de Deus Todo-Poderoso, por perdão, por salvação, você deve envergonhar-se de teus pecados e humilhar-se diante de Deus e abrir todo este livro da vida que Deus já leu e já conhece perfeitamente, dizer a Ele, confessar a Ele todas estas coisas e clamar por misericórdia e salvação. É este o exemplo, por isso que está registrado aqui. Deve haver um desejo profundo de salvação, não algo mecânico, religioso. Não, eu vou fazer isso que o pastor está fazendo, como eu vou fazer agora? Não, querido amigo, um clamor da alma, um senso de necessidade real, uma angústia verdadeira. Você não precisa estar no chão, gemendo e sangrando, ou imitar a experiência de outra pessoa que você leu que foi convertida. Você vai a Ele com a tua alma, é assim, da tua alma, com sinceridade, com verdade, você clama ao Senhor por salvação. Ó Senhor, ouve a minha súplica, Ele diz. Clamei ao Senhor com a minha voz, supliquei ao Senhor. Versículo de número 2, derramei a minha queixa perante a sua face. Não queixa contra Deus, é claro. Derramar, querido amigos. Nós temos tantos pecados. Você não vem e diz a Ele: Senhor, tem esse pecado que não sai da minha mente, mas se o Senhor me perdoar por ele, você é uma pessoa perfeita. Esse pecado não, você derrama, porque são muitos. Eu sou um pecador, todo cheio de pecados, morto de pecado, um leproso de pecado. Derramei diante do Senhor a minha queixa contra mim mesmo, contra o meu vício do pecado, contra a minha ignorância, a minha maldade, ter voltado ao pecado, ter ignorado a voz de Deus. A minha queixa contra mim mesmo. Senhor, eu sou um grande pecador, são muitos os meus pecados, é grande a minha culpa. Eu derramo a minha alma diante de Ti. A minha alma, a minha condição, eu estou perdido, condenado, me salva, eu clamo, faz de mim um filho de Deus, porque eu ainda não sou, de fato, eu não nasci de novo em Cristo Jesus. Me dá a certeza de perdão e de vida eterna, porque eu não tenho, Senhor. Derrame a Tua alma com a minha voz, clamei ao Senhor, derramei a minha queixa perante Ele, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conhecestes
a minha vereda. Quando você está buscando a Deus por perdão, naquele instante em que você está realmente buscando, você logo percebe que Deus conhece tudo que você fez. Que todos os pecados que eu e você cometemos, Deus viu cada um deles. Na mente, nas palavras, nas ações. Embora você finja que não existem mais, Ele viu. Quando o meu espírito estava angustiado, convicção, então conhecestes a minha vereda. Ele sabe tudo, querido amigo. Você se aproxima dele sem esconder nada. Ele diz tudo a ele e não tenta justificar os pecados. Foi culpa de fulano, foi culpa, todo mundo faz, todo mundo... Isso foi eu, Senhor. Eu sou um pecador, o Senhor conhece. Versículo 5. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Eu estou lá embaixo, Senhor, eu estou abatido, eu sou uma falha em minha vida espiritual, estou muito abatido, diz ele. Livra-me de meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Nossos perseguidores são esses, o nosso coração pecaminoso, que vai com a gente para todo lugar. E Satanás e este mundo, nosso calcanhar o tempo todo, eles são mais fortes do que eu, Senhor. Eu não consigo vencer estes pecados. Eu já tentei e voltei, parei com um e comecei outro. Eu não consigo deixar de pecar e de gostar e de amar, de praticar o pecado. É muito forte, é maior do que eu não consigo vencer. Livra-me de meus perseguidores que me levarão ao inferno e à condenação. Estão vindo em meu calcanhar para me destruir, porque o salário do pecado é a morte. O que você percebe aqui? Essa é a única maneira, não é, de ser livre. No versículo 7, então, ele diz, tira a minha alma da prisão para que louve o teu nome, os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Os justos aqui são os justificados, salvos. Ele está dizendo, se o Senhor me salvar, aí então eu estarei de verdade, de corpo, mas de alma, junto com o teu povo, com aqueles que foram perdoados, para louvar o teu nome, para adorar o teu nome, para dizer, o Senhor me fez bem, com misericórdia, e me tratou com misericórdia, eu não merecia nada, e louvar o teu nome. E é assim que você vem a Deus, como um pecador arrependido, para socorro, humildade. Você reconhece a tua necessidade de perdão, você não demanda nem justifica nada. Você suplica por misericórdia, você se derrama diante dele e confessa e sabe que ele conhece tudo, e você vai crendo no Senhor Jesus, que o que ele fez naquela cruz, na sua vida perfeita, é suficiente para te salvar completamente, totalmente de todo o pecado, de toda a punição pelo pecado. Você se arrepende e confessa, você pede por salvação, uma nova vida, crê, entrega a sua vida, e assim você vai ao Senhor Jesus Cristo, Salvador. No versículo 8 eu concluo aqui. Ele diz assim mais uma vez. Perdão, versículo 4. Ninguém, que palavras tão profundas, de angústia, de vazio, de desalento, ninguém cuidou da minha alma. Não se comporte nesta noite como uma pequena criança que destrói o seu brinquedo. Você já viu isso, não é? Ali está aquele pequeno menino ou menina, e o grande desejo desse presente é dado para ele, e ele recebe aquele presente, um trem elétrico, que coisa maravilhosa. Um trem que vai girar e posso montar, isso é maravilhoso. Mas de repente, no meio daquela emoção maravilhosa, alguma coisa dá errado, e esta pequena criança, né, impulsiva, faz algo assim, levanta irado e pisa em cima desse trem, acaba com tudo e chuta para lá. E depois, algum tempo depois, ele volta a si e olha para o brinquedo e vê o que fez e começa a chorar e chorar e chorar, inconsolável. Não faça isso, querido amigo. Não lance a tua alma no inferno, que há de mais precioso. Porque o resultado disso é choro e ranger de dentes, um remorso que nunca acabará no inferno. Este é o verme que nunca morre, segundo as Escrituras. Este é o verme que nunca morre. Receba esta salvação como ela é oferecida. Ninguém cuidou da minha alma, mas Deus se importa.
E o Senhor Jesus Cristo se importou e se importa ainda. E Ele te chama nesta noite. Importe-se com sua alma enquanto há tempo. E vá em oração a Ele, mesmo aqui. E experimente o poder de Deus, esta nova vida que só o Senhor pode dar. Vamos orar juntos. Bendito Deus, Senhor dos senhores, eterno Salvador Cristo Jesus. Que grande amor, que grande demonstração de compaixão, piedade, misericórdia para com pessoas tão tortas, tão pecaminosas, rebeldes, orgulhosas e duras de coração como nós. É grande, Senhor, o teu amor. Nós te rogamos que a compreensão destas verdades derreta ainda hoje todo o nosso orgulho, ignorância e dureza, e livres do pecado e da condenação, hajam almas aqui que de fato louvarão o teu nome, porque o Senhor é um Deus de graça e misericórdia, e com teu povo e com os teus anjos louvarão e glorificarão o teu amado Filho, pois digno é o Senhor Jesus de receber toda glória e louvor por tudo que Ele fez e alcançou para salvar pecadores como nós. Nós te rogamos estas coisas, nós te louvamos e te bendizemos por um Salvador tão maravilhoso, por este Evangelho de graça e compaixão, e te adoramos por isso, em nome do Senhor Jesus, e para o teu louvor oramos. Amém.